que não abrange nem de perto toda a sua jornada, mas contempla algumas coisas, né? Então, o senhor é graduado, instrutor de música pela Universidade de Guadalajara, possui mestrado e doutorado em música antiga pelo Conservatório Nacional de Música na França. Também tem pós-doutorado em filosofia da educação pela Universidade do Minho e em estudos culturais pela Universidade de Aveiro, ambas em Portugal. Atualmente é professor titular da Universidade de Fortaleza, atuante nas áreas de estética, história da arte e mitologia. Participou do grupo de implantação do curso de graduação em Belas Artes na Universidade de Fortaleza, programa que coordenou até julho de 2012. Também coordena o movimento investigativo Transdisciplinar do Homem, que é o MITO lá da Unifor, e colabora como pesquisador do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, CLLC, da Universidade de Aveiro, de Portugal, e é membro honorário do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Professor Carlos Velasco, muito bem-vindo. A palestra aqui do senhor é a mediação mítica dos opostos em tempo de crise egóica, e eu, assim como todos aqui presentes, acho que estamos ávidos para escutar as palavras do senhor a esse respeito. Seja muito bem-vindo, professor. Gabriel, muitíssimo obrigado, muito boa noite a todo mundo. Quem está felicíssimo por esse convite, por estar aqui com vocês, sou eu, tenho certeza disso, tá? E, sobretudo, de um evento com essa envergadura, né? Quer dizer, a visualização do símbolo como a mediação dos opostos. Que opostos são esses? Pois nada mais e nada menos do que as metades que nos configuram como seres humanos, né? E como seres humanos, não esses que moramos na cidade e que somos civilizados e temos tanta tecnologia, não também o outro ser humano, aquele que deixamos lá rezagado, meio esquecido, né, marginalizado, em suas origens naturais, né, em sua base instintiva, em sua sensorialidade, em tudo isso que somos e fazemos força de esquecer, por conta dessas loucuras que estamos vivendo hoje, porque, Ave Maria, que loucura, né? Então, achei o convite de vocês muito legal, muito pertinente. Quero dizer que estou transbordado de trabalho, mas eu não podia não aceitar o convite de vocês, tá? Simplesmente pelo vislumbre, certo? Por essa clarividência de vocês, de chamar a uma discussão como essa, num momento como esse. O título que eu dei não é uma palestra, como se chama isso? Não sei, a conversa que vamos ter hoje, tá? Não chega nem, assim, no calcanhar da formulação que vocês estão fazendo. Tentei ser conivente, mas, bom, espero ser um pouco mais feliz na formulação do que eu quero propor para vocês, certo? E acho que vamos conseguir atingir uma boa formulação justamente com as participações de vocês, tá? Então, eu como tinha dito para o Gabriel, eu vou contar um mito para vocês, um mito que faz tempo que me chama muito a atenção, tá? Me inquieta muito em vários aspectos. É um mito amazônico, sobretudo colhido em suas versões, né, entre as tribos Craó e Canela, né, lá no sul do complexo amazônico. Já Lévi-Strauss e Roberto da Mata se interessaram por esse mito também. Claro que eu peguei algumas dicas sobre o que eu vou dizer dele, mas eu acho que tem outras propostas diferentes também do que esses eminentes pensadores trataram, e eu que quero expor para vocês, eu quero que vocês critiquem tudo que eu vou falar, em todos os sentidos, no sentido positivo, no sentido negativo também, e que possamos conversar muito mais do que apenas dedicar esse tempo a me ouvir, tá? Vou fazer, então, essa proposta, e vou fechar assim que puder, certo? Para escutar vocês e para que a gente possa, de fato, discutir. Acho que aí é onde estará a riqueza desse nosso encontro hoje, tá? Então, muito obrigado de novo, e vamos lá, vou partir para o que interessa. Vou ler para vocês
Depois, Gabriel, se interessa, eu posso te passar também o PDF do mito, e se vocês querem distribuir aí, tem muitas versões. Eu confesso que eu peguei uma versão assim mais adaptada para shopping center, não quer ser mais adocicada até, tá? Mas ainda por cima eu dei uma ajeitadinha aí também, tá? Eu editei algumas coisas, mas não vou esconder nada para vocês, eu vou já dizer também por que lixei essas partes e confessá-las para vocês também, certo? Vamos lá, então. O mito convencionou chamar-se a conversão de Auquê, tá? E vai assim. Auquê é um personagem da tribo Craó, das margens do rio Tocantins. Mesmo antes de nascer, esse ser singular já andava aprontando por aí, como veremos agora. É que ele não queria nascer de jeito nenhum. Assim, os meses da gestação se passavam e ele permanecia escondido no ventre da mãe. Só à noite é que ele dava uma saidinha para ver como era o mundo, transformado numa preá ou numa paca. Mas logo, ao amanhecer, retornava ligeirinho para sua morada natural e aconchegante. Até que um dia não teve mais jeito, e o pequeno Auquê foi obrigado a fazer a sua entrada oficial no mundo. Todos o acharam um belo menino, mas ele crescia muito rapidamente. Além disso, tinha o dom realmente impressionante de ficar igualzinho a todos os que dele se aproximassem. Assim, certa feita, ao receber a visita do membro mais velho da aldeia, um velhote de costas encurvadas, o moleque transformou-se instantaneamente num ancião igualzinho a ele. Como vai o nosso menino? Disse ele, gengivando. Seu velho sujo, respondeu o moleque, que tinha virado outro velho sujo. Só quando corria para os braços da mãe é que Auquê voltava a ser o índiozinho normal, pequeno e para lá de moleque. Essas metamorfoses, porém, enchiam de terror a aldeia inteira, e logo trataram de enxergar no menino uma encarnação qualquer de Anhangá, o diabo dos homens brancos. Então, quando o medo estava bem entranhado, passou-se esta conversa entre o pai e o avô de Auquê. Que faremos com essa cria de Jurupari? Disse o pai. Só há um jeito, disse o avô, assoprando a mão como quem sopra um resto de pó. Para quem não entendeu, eles tramavam a morte do menino. Assim, na manhã seguinte, o avô avistou Auquê brincando no barro e lhe disse, como quem concede o mais alto privilégio da terra: Venha, meu netinho, venha passear na mata com o vovô. Auquê levantou-se e seguiu. Desta vez, o pequeno Auquê, por alguma razão que só as lendas explicam, não se transformou numa criatura igual ao avô. Os dois caminharam mata dentro até chegarem próximo a um abismo. Olhe só como é belo e profundo, disse o velho, conduzindo o menino até a beira. Auquê olhou superficialmente só para satisfazer o avô, pois não achava graça alguma naquilo. Nesse instante, o velho empurrou o guri e voltou trotando para a aldeia. Felizmente, nem bem começar a cair, o garoto transformou-se numa folha seca e foi descendo de mansinho até pulsar, são e salvo, no solo. No mesmo dia, Auquê voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Ao vê-lo, o avô correu para abraçá-lo. Meu netinho, pensei que tivesse caído e morrido. Todos nós lamentávamos o desastre. A tribo inteira estava consternada, sim, mas era por ter o menino de volta. No dia seguinte,
o avô levou o que para um novo passeio na mata. Ao chegarem nas brenhas, o velho mandou o netinho juntar madeira e fazer uma fogueira bem grande. Fogueira para quê? Perguntou o menino, torcendo a boca. Vamos moquear uma carne. O garoto ficou olhando desconfiado para o velho. Moquear carne para quê? Se o avô não tinha mais nenhum dente na boca. O fato é que, quando a fogueira estava bem alta e crepitante, o velho chegou pelas costas de Alquê e empurrou para dentro das labaredas. Desta vez, não houve prodígio algum. O guri entrou nas chamas e não saiu mais. A partir daquele dia, as pessoas visitavam de vez em quando o lugar onde Alquê morrera. Numa dessas excursões, os visitantes deram de cara com uma casinha erguida no lugar onde ardera a fogueira. Havia alguém lá dentro, pois ecoava a voz de gente. Assustados, os indígenas voltaram correndo para a aldeia. Alquê ressuscitou e está morando numa casa, disse um dos fugitivos. Onde? Gritou o avô. Um segundo índio, que não reconhecera o velho, esclareceu. Lá adiante, onde o avô queimou vivo o neto. Todos reuniram coragem e voltaram ao lugar. De fato, lá estava a casa. E, ao seu redor, uma grande plantação. De dentro da casa surgiu Alquê, um índio adulto agora. Ele estava casado com uma índia e ambos passavam muito bem. Vovô, como está? Disse Alquê ao reconhecer o velho. Em sua voz não havia o menor sinal de rancor. Pode entrar sem susto, meu avô, pois não guardo rancor algum. Alquê presenteou-os ricamente. A sua mãe, ele deu um caldeirão. Depois despediu-se de todos. Voltem sempre que quiserem, meus irmãos, e que Deus os abençoe. Così così, Yafela, aqui se acabou minha história. Bom, é por aí, tá? Como eu disse, eu cortei umas partes, já vou confessar para vocês, tá? Que foi o que tirei, por quê, e vamos descobrindo pouquinho a pouquinho, tá? Vocês já conheciam essa história? Não? Eu acho que é uma história fundamental, principalmente aqui no Brasil, tá? Alguém me disse alguma coisa aqui? Não? Bom, mas pode falar, tá? Não tem isso não, tá? Podem falar. Então, vamos lá. Primeira coisa que me chama muito a atenção nessa história, tá? Se trata de um menino que não quer nascer. Ele não quer nascer, tá? Isso é possível? Ou é como diz o Facchini, que é quem escreveu essa versão, tá? Isso só acontece nas lendas. Não, peraí. A chamada de vocês já se contrapõe a isso. Porque se nós vamos procurar a reintegração do homem, né, em suas partes, através dessa mediação simbólica, então vamos ter que rejeitar qualquer símbolo que não se confirma no real. Tá? Então, repito, é possível uma criança não querer nascer? Sim, é possível, tá? É possível. E se demora demais e decide mesmo não nascer, ela morre lá dentro do ventre da mãe e pronto, acabou a história. Não foi o caso do Alquê. Alquê não queria nascer, tá? Mas chegou a hora em que tinha curiosidade pelo mundo, e ele saía e dava uma espiadinha no mundo e depois voltava para o ventre da mãe. Que diabo é isso? Isso é possível? De novo, temos um símbolo que não vai se confirmar no real? Não, pelo amor de Deus, eu me recuso totalmente. Então, isso me levou a procurar algumas referências, claro, né? E me encontrei por aí umas pesquisas meio esquecidas no meio científico, tá? De biólogos, principalmente biólogos soviéticos aí, vocês vão entender por que estão meio esquecidas, né? No meio científico, né? Declarando que
o ser humano tem uma peculiaridade, entende? Na verdade, não é só o ser humano, tem muitos animais na natureza que têm uma peculiaridade parecida, tá? Qual é? Que meio que nascemos duas vezes. Meio que nascemos duas vezes. Como assim? Vou dar um exemplo, tá? O cavalinho marinho, né, sai aí dos cuidados da mamãe, tá? Quando os ovos estão fecundados, claro, na água e tudo mais. Primeiro a mamãe que cuida, e depois a mamãe que passa para a barriga do papai. Grudam os ovos na barriga do papai, e o papai faz com uma espécie de segunda gestação, né? Vou dar outro exemplo. Os cangurus, os marsupiais, de uma maneira geral, né? Literalmente nascem duas vezes, não? Por quê? Que saem do útero da mamãe, da cavidade uterina da mamãe, certo? Não sei se vocês já viram, tem alguns documentários, é muito interessante, né? E eles vão assim, escalando pela barriga da mamãe, né? Primeiro a região pública, a barriga da mamãe, e puf, mergulham na segunda bolsa, né? Que é essa bolsa externa, que também tem uma espécie de placenta aí que vai alimentar, né, a cria, literalmente, como eu disse, numa segunda gestação, tá? Pois esses biólogos soviéticos diziam que o ser humano tinha uma situação peculiar, que, para início de contas, todo ser humano nasce prematuro. E sabem de quanto, segundo eles? Prematuro mais ou menos de 1 ano. Né? Qual é o drama aí? A diferença é que o ser humano não tem uma bolsa externa para cuidar. Não é como um marsupial, certo? Então, o ser humano fez o quê? O ser humano inventou se apropriar de uma coisa muito estranha. Lembra do Schopenhauer? Isso não deveria ter acontecido, né? Se apropriar de quê? De um pensamento abstrato, né? Pensamento racional. Para fazer o que com ele? Modificar as condições ambientais. Nós chamamos a isso de cultura, tá? Em latim se chama cultura, tá? Modificar a natureza, certo? Então, aqui minha primeira proposta. O ser humano também nasce duas vezes, assim como o marsupial. Só que a segunda bolsa não é biológica. A segunda bolsa é cultural. Por quê? Porque depois que nasce, prematuro, tá? Papai e mamãe vão cuidar em casa, tá? E compensar aquela falta, né, da estrutura biológica para essa segunda gestação, com quê? Com cuidados culturais. Como assim? Sim, uma manta para estabilizar a temperatura dessa criança. Por quê? Porque não temos pelo protetor, porque não temos pele grossa, porque não temos grandes camadas de gordura para fazer isso. Então, a gente enrola numa manta, tá? Com quê? Com um bercinho bem cercadinho e bem molinho, porque a bolsa não contém, então a criança pode rolar e cai e se machuca. Então, a gente faz uma coisa que vai substituir esse aconchego, e por aí vai, né? E, infelizmente, a mamadeira, e o bobô, e as fraldas descartáveis, sobretudo as descartáveis, pelo amor de Deus, né? Mas a gente faz o quê? A gente faz suprir as necessidades desse recém-nascido com subterfúgios culturais, com artifícios, para me colocar dentro, né, ou seja, feitos artísticos, né, artifícios, feitos artísticos, que modificaram as condições da natureza. Por quê? Aí está a explicação de por que esses biólogos dizem que nós nascemos antes do tempo, tá? Porque quando nascemos somos completamente incompetentes para sobreviver na natureza. Coisa que não é de outros bichos, vejam. Os peixinhos vão lá, deixam óvulos e espermatozoides na água,
os ovos ficam fecundados, sabe-se lá quem foi meu pai, quem foi minha mãe, os ovinhos eclodem e resultam peixinhos que se viram sozinhos, né? Já viram nascer um cavalinho, uma girafa, né? Sai primeiro, dá aquela, né? Aquela queda, né? Mas aí levanta e sozinho, já andando, vai procurar as tetas da mãe, por quê? Porque nasceu com fome. E sozinho começa a regular sua temperatura interna e etc, etc, né? Sozinho, talvez com a pancada, começa a utilizar seus pulmões, a regular seu ritmo cardíaco e tudo mais, tudo o que o pediatra neonatal tem que fazer com as crianças humanas, tá? Por quê? Porque se ele não faz, a criança não faz por ela sozinha. Então, nascemos incompetentes, prematuros, e precisamos de uma segunda barriga. Metafórica, simbólica, né? Uma segunda barriga que é uma esfera cultural. Tá? Aí já podemos ver esse mito, o início do mito, de outra maneira, tá? Porque, vejam, uma coisa que me incomodou nessa versão, e foi justamente por isso que eu escolhi essa versão, tá? É que parece que quem escreveu está convencido de que os índios Craô e os índios Canela eram muito burros e muito ignorantes, e que o único que sabia das coisas era ele, tá? Acho que é o pior que pode acontecer com um narrador, tá? Mas se ele o fez, bom, me incomodou, aí eu fui podando o mito dele, e mesmo assim fiz questão de trazer, vamos descobrindo aqui aos poucos, né? Mitos, quer dizer, os índios Canela, os índios Craó, não são burros de jeito nenhum, nunca foram, tá? Quando esses índios estão nos dizendo aqui que é o que não queria nascer, eles não são burros, eles sabem que o ser humano sai do ventre da mãe pela via uterina, tá? Mas também assim sabem que quando sai ainda não está pronto, ainda não sabe se virar. Então, como esse povo está imerso no pensamento mítico, autêntico mesmo, de verdade, tá? Eles não falam as coisas diretas, né? E aí vão fazer uma história que diz que ele entrava e saía do ventre, pois agora nós vamos saber qual é esse ventre. Já não é, evidentemente, o ventre primeiro das entranhas da mamãe, o ventre biológico, mas é agora um ventre cultural. E aí sim nós vamos entender, né? Por quê? Porque todo bebezinho faz a mesma coisa, que é o quê? Né? Está no ventre cultural, aos cuidados de papai e mamãe, mas é normal, natural e desejável que gradativamente vai se interessando pelo mundo, né? Muitos de vocês são psicólogos, então deixa-me mostrar aqui. Vai objetivando o seu entorno. Ah, falei certo? Sim? Então, porque eu não sou psicólogo, tá? Então, vai objetivando o seu entorno. Se interessa pelo mundo, gente, tá? Mas ele é tão dependente que não pode simplesmente sair para explorar o mundo. Ele tem que ir e voltar. Voltar para esse ventre simbólico, que é o segundo ventre e que é um ventre cultural. Sabem quem me confirmou isso? Um grupo de pediatras aqui de Fortaleza, né? Excelentes, eminentes pesquisadores e com uma labor social impressionante. Vocês conhecem o IPRED, né? Pois é, foi a equipe de lá numa conversa e tudo mais. Ah, sim, porque segundo ventre cultural e tudo mais. E ainda por cima eu fui ler um texto do Mircea Eliade, né, aquele eminente pesquisador das religiões comparadas, né, que tem um livro que se chama Nascimento e Renascimento. Então, literalmente, ele diz também que as civilizações imersas no pensamento mítico tinham muito cuidado justamente com esse segundo nascimento, certo? E que esse segundo ventre é um ventre cultural. Até aí tudo bem? Sim? Então, vejam, já é uma coisa. Mito e realidade do Mircea Eliade, sim, é fácil, é até fácil conseguir em PDF na internet também, tá? Dou a dica. Então,
Ele não queria nascer de jeito nenhum. Assim os meses de gestação se passavam, agora já entendemos que é a segunda gestação, né? E ele permanecia escondido no ventre da mãe. Só à noite é que ele dava uma saidinha para ver como era o mundo. O fato de ser à noite, né? Muito legal, porque não se expõe tanto e, ao mesmo tempo, como dizia Gilbert Durand, é o regime noturno do imaginário, ou seja, o mais apegado à mamãe, aos processos fisiológicos, tudo mais. Então, claramente, ele está sob os cuidados maternos, que vocês são psicólogos, não vão me entender maternos da mamãe física, né, biológica, não, maternos simbólicos, ou seja, pode estar participando papai, mamãe, irmão, periquito, vovô, vovó, tá? Que tudo isso são cuidados maternos, são de dentro, são negativos como símbolo, tá? Então, transformado numa preal, numa paca, claro que sim, e mais universalmente é um coelho, né? Por quê? Porque esses animais têm comportamentos parecidos, né? Saem à noite, são muito dependentes da toca, preferem a luz da lua, né? Para sair, dar uma espiadinha e depois se mandam de novo para a toca, né? Ou seja, a morada natural e aconchegante, certo? Vocês têm ideia de mais ou menos quanto tempo dura essa segunda gestação para os seres humanos? 30 anos? Hoje em dia, É porque, 30 anos. é porque vocês são psicólogos, já estão todos assim atentos ao DSM-5, né? Muito bom, 25 anos foi a primeira que saiu aqui, porque DSM-5 diz que 25 anos agora é mais ou menos a idade da adolescência, né? Mas vejam, aí já temos uma coisa aí para discutir, né? Porque a adolescência fisiológica, a puberdade, né? Que, aliás, tem alguns pesquisadores de algumas áreas, da educação, da psicologia, etc., que preferem chamar de puberescência e não de adolescência, né? Isso supõe que a adolescência, em teoria, deveria se corresponder com a puberdade, né? A puberdade é o momento onde o corpo dá aquele puxão final e diz, finalmente estou pronto para andar sozinho, estou pronto para tomar minhas decisões, sobretudo porque estou pronto para procriar, né? No entanto, psicologicamente parece que andamos empurrando a coisa com a barriga. Isso é muito interessante, né? Que agora é formal, né? Os norte-americanos, pelo amor de Deus, norte-americano falou, tá falado, né? Então, os norte-americanos no DSM-5 já disseram que a adolescência até os 25 anos, pois isso se chama dissociação, não, gente? Ou estou errado? Porque eu estou falando para psicólogos, né? Dissociação quer dizer, por professor, um lado, o está processo... até regulado legalmente, né? Sim, Está até exatamente. regulado legalmente lá. Sim. Então, por um lado, o processo fisiológico, aos 12, 13 anos, por aí. Por outro lado, o processo psíquico, aos 25 anos. E olhe lá, porque uma marca de cosméticos lá na Inglaterra fez uma pesquisa, claro, eles queriam vender cosméticos, mas foram ver mais ou menos a que idade o pessoal se sentia autônomo para tomar sua própria vida e se conduzir autonomamente. Chutem aí a média de idade que deu a pesquisa. Não vamos alongar, pois é, a Stephanie já sabia que eu já tinha contado para ela, 65 anos. Galerinha, gente, é uma coisa séria, tá? E depois dizem que os índios é que estavam atrasados e eram burros. Não, peraí. Nós, grande civilização ocidentalizada, globalizada, com tanta tecnologia, com tanto avanço, temos uma dissociação monstruosa como essa. E ainda nos ufanamos dela. Peraí, aqui tem coisa, né? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, porque eu quero ouvir vocês, tá? Assim, certa feita... não, perdão. Além disso, um dom realmente impressionante era de ficar igualzinho a todos que dele se aproximassem. Pois é, qual é, gente? É que aqui chegou um homem branco observando assim, por em cima do ombro, o homem que não é branco, né? E não entendeu que o que não estava entendendo nada era ele.
Claro que um ser humano em desenvolvimento vai se simbiotizar com tudo que tem à volta. Vamos lembrar do bom e velho Piaget, tá? Como é que o bebê vai conseguir objetivar as coisas em torno dele? Primeiro, ele tem a absoluta sensação de que são extensões dele, de que a mamãe é ele mesmo, de que o seio da mamãe aparece quando ele quer, porque faz parte do corpo dele. Ele está completamente simbiotizado com a mamãe, pois isso se prolonga por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida, né? Qualquer educador, eu gosto de ser pedagogo, tá? É uma coisa meio, é minha, não dê atenção, mas qualquer educador que se pressa, né, sabe que o sustento de qualquer construção intelectual é a experiência. Ou seja, a coisa real tem que te tanger, tem que te tocar no corpo, ou seja, você tem que se envolver com a coisa. Por que estamos sofrendo tanto nesse isolamento aqui? Porque as nossas experiências se reduziram assim, ó. Nada do que a gente pensava, do que a gente acha faz sentido, porque está faltando a experiência do concreto, né? Então, olhem que metáfora tão linda, né? Ah, porque ele se transformava em tudo que chegava perto dele. Claro que sim, como toda criança, ele se simbiotiza com tudo que lhe interessa, tudo que o toca experiencialmente. Por quê? Porque assim o está explorando, assim o está reconhecendo e o está objetivando, tá? Esses caras que colheram esse mito são tão burros, perdão, tá? Mas é muito sincero o que estou dizendo. São tão burros que nem sequer olharam para outros mitos. Tá aí, vamos. Dionísio. Dionísio foi mandado por Zeus para dirigir a humanidade, não sei o quê, mas Hera ficou chateada e mandou os gigantes para esquartejá-lo. Como é que Dionísio enganava os gigantes para poder escapar aqui e acolá? Se transformava no que tinha por perto. O tempo todo se transformava. Claro, é uma criança que está em desenvolvimento e que está se simbiotizando com seu ambiente, porque esse é o processo de aprendizado, esse é o processo de objetivação. Querem outro? Está aí Guion dos celtas, né? O mito céltico. Guion era o que era o assistente cego da Cérriduen, que é a bruxa, né? Aquela que briga com o Merlin naquele filme da espada, né? Era a Cérriduen. E um dia Guion pegou um pouquinho da poção da sabedoria da Guion, né? Ou seja, está se apropriando, né, do pensamento consciente, ou seja, está começando também a ter as ferramentas, os elementos para objetivar seu ambiente, né? Cérriduen se dá conta e vai atrás dele, pois para tentar escapar, ele se transforma numa minhoca, ele se transforma num sapo, ele se transforma numa ave, e sempre a Cérriduen está se transformando em outra coisa que é um predador do que ele se transforma, né? Até que Guion se transforma num grão de trigo e vem a Cérriduen transformada em galinha e paf, engole o grão de trigo, fica grávida a Cérriduen com esse grão, né? E dá lugar ao Taliesin, quer dizer, pare, né? O Taliesin, que é o maior bardo da cultura céltica, né? História lindíssima, pelo amor de Deus, os próprios europeus, né? Não olharam para a própria mitologia, pois está aí a criança que está se simbiotizando o tempo todo. É normalíssimo. E o burro do Facchini, perdão, de novo, tá? Que fez essa versão aqui, diz que isso assustava os indígenas, porque ele se transformava em tudo. Pelo amor de Deus, como é que isso vai assustar indígenas tão sábios quanto os Craô, quanto os Canela, quanto qualquer outro que estava imerso nesse pensamento mítico? Assusta nada, é normalíssimo. Mas eu acho que ele partiu para essa hipótese de que assustava e que estava todo mundo cansado e que ninguém mais aguentava essa criança, porque foi a única maneira que ele encontrou de justificar que o avô e o pai do menino resolveram matar ele. Vala-me Deus, como assim? Vão matar essa criança? Não pode, né? Tenho que justificar isso de alguma maneira. Pelo amor de Deus, de novo,
não olhou nem para a própria religião. Eu estou estimando que ele seja de alguma rama católica aí, tá? Católica não, cristã, tá? Pelo menos, certo? Por quê? Porque no alto da missa cristã, seja lá ortodoxa, seja católica, ou seja de muitas outras formas protestantes, o que que a gente faz? É matar o Messias. Mata o Messias para beber o sangue do Messias e comer a carne dele. Onde que está o estranho disso? Se é milenar, está... Claro que não é literal, né? É simbólico. De que trata? É que estamos percebendo que esse menino já não está se transformando tanto, ó. Vocês lembram que saiu para andar com o avô e já guardou sua forma? Ah, isso simboliza o quê? Está terminando o processo, né, de preparação biopsicológica, tá? Para enfrentar sozinho o mundo. O que tem que fazer como bons indígenas que são? Matar o menino, entre aspas, ou seja, um ritual de passagem, para que esse menino deixe de existir e dê lugar ao jovem adulto que vai surgir com esse processo. Isso vai fazendo sentido para vocês? Sim? Já ouviram falar muito em morte e renascimento, né? Por que que Jesus morreu na cruz? Ele poderia ter escapado, né? Poderia, porque ele já sabia que estava indo para Jerusalém e que iria ser morto lá. Poderia ter escapado, mas não, ele fez questão de ir lá e morrer. Para quê? Para ressuscitar. Por quê? Porque ressuscitou transformado. Isso é um processo clássico, central no pensamento mítico, tá? A devoração, lembra uma Serridwen, né? Devora o menino em forma de trigo, o transforma na digestão e o menino renasce. Já não é mais aquele ajudante meio inútil que ela tinha, agora é um bardo, que é a figura da sabedoria na antiga cultura céltica. Pois vejam aqui o que aconteceu com Auqué, né? O avô finalmente consegue empurrá-lo para a fogueira, morreu o menino. Sim, mas o processo não acabou aí. Da fogueira surgiu o Auqué, mas já não o Auqué criança. É o Auqué adulto, que encontrou uma parceira, que fez uma casinha, que cultivou a terra à volta e que está vivendo autonomamente. Nasceu pela segunda vez, ou seja, finalmente ficou pronto para abandonar o ventre da mamãe. Esse segundo ventre. Né? Deixa eu dar uma fofoca aqui, porque depois vem com uma coisa revoltante, tá? Essas metamorfoses, porém, enchiam de terror a aldeia inteira e logo trataram de enxergar no menino uma encarnação qualquer de Anhangá, o diabo dos homens brancos. Que diabo é isso? Primeiro, o diabo dos homens brancos não é justificável historicamente de jeito nenhum. E, aliás, miticamente também não. Porque a Bíblia não diz encanto nenhum, tá? Que o diabo é uma única entidade e que é a encarnação do mal. Isso é invenção da igreja primitiva cristã, do século I, depois de Cristo. Tá? Eu tenho um artigo sobre isso, se vocês querem eu passo para vocês. Porque senão é uma discussão longa, tá? Mas, de novo, o próprio branco que se acha tanto e que nem sequer está olhando para as próprias referências, pelo amor de Deus, que diabo é isso, né? Segundo, Anhangá não é o demônio. Ou pode ser um demônio, mas no sentido mítico, ou seja, é alguém que te alerta para outra possibilidade, tá? Satã, Jin, Daemon, etc., tá? Diabolos, tá? Tudo isso, em suas respectivas línguas, tem um único significado. O quê? Opositor. Mas alguém que se opõe a você não necessariamente está fazendo mal, minha gente. Por que concentrar todo o mal, assim, numa figura? Bom, institucionalmente, claro que isso serve. Vocês sabem que o que estava em jogo aí era a oficialização do cristianismo, né? Tá? Mas, vejam, se eu estou ganhando peso agora com a pandemia,
Por quê? Porque estou comendo muito chocolate. Pois então vou me opor a mim mesmo, vou ser meu próprio demônio. E vou dizer, Velasquez já chega, né? Oh, cara, reduz pelo menos pela metade esse chocolate que você está comendo. Quem é meu demônio? Sou eu mesmo, estou me opondo a mim. Isso é ruim? Não, pelo contrário. Vai me ajudar a me disciplinar, a racionar o que eu preciso, o que posso utilizar, e pode ser que até perca uns quilinhos aí. Vai ser bom para a minha saúde. Isso é um demônio, tá? Então, que não me ponham o anhangá aí do lado do demônio mal entendido, né? Daquele lugar. Então, quando o medo estava bem entranhado, passou-se esta conversa entre o pai e o avô Joaquim. Eu fazia questão dessa frase aqui. Por quê? Me entendam, eu não vou sugerir nada fora da curva, tá certo? Mas apenas quero relacionar isso com o momento que estamos vivendo. Pessoal, estamos numa crise pesadíssima, né? Na qual um dos aspectos é o vírus da Covid-19. Um dos aspectos, tá? Mas vejam aí, abram a televisão, a mídia, qualquer mídia, vejam aí, tantos mortos, hoje foram tantos, assim como que quase estaríamos esperando quebrar um recorde, né? Entrar no Guinness. E não cabem mais nos hospitais, e tantos leitos, e as vacinas não chegam, e não sei o quê. Vocês ouviram alguma boa notícia nesses todos? Alguma alternativa? Ou então, pelo menos, vocês já viram as estatísticas de doentes por influenza, por chikungunya, por dengue? Aí estão ainda. A febre amarela voltou, vocês sabem disso também, né? Ouviram sobre isso? Não, galera, parece que tem aí uma, uma, uma sincronização, né, da mídia, e da mídia mundial, não é aqui no Brasil só, tá? Para quê? Para nos deixar bem assustados. Por quê? Porque quando a gente está muito assustado, a gente aceita qualquer coisa. Como essa ideia de que pai e avô ao que queriam matar ele. Claro que queriam matar, mas simbolicamente, né? Se a gente está muito assustado, a gente não para pensar nisso tudo, tá? Já desde aí, acho que se parece muito. E isso é para preparar, porque eu estou levando para a nossa situação de hoje. Por isso coloquei no título, em tempos de egoísmo, né? Tempos de egolatria, certo? Bom, então, da morte do menino, já falei. Então, vai, tenta várias vezes. A primeira escapa porque ainda está se transformando. A segunda é uma transformação pelo fogo. Meus amigos, transformação pelo fogo tem coisa mais clássica na mitologia. Tudo na mitologia se transforma pelo fogo. Aliás, já que estava falando do demônio, tá? Pois o demônio é purificador, por quê? Porque está justamente num buraco fisiológico da Terra, cheio de fogo. Por onde que se entra no inferno? Vocês lembram? Não? O último passeio que fizemos lá, não? Se entra no inferno, bom, vamos tomar a referência aqui da Divina Comédia, tá? Do Dante Alighieri. Virgílio vai lá e entra no inferno, né? E vai subindo nos níveis até que chega no céu. Isso já era para a gente desconfiar desse papo de que o mal está no inferno, tá? Mas entrou por onde? Entrou pelo purgatório. O que é o purgatório? É o lugar da purga. O que é uma purga? Uma purificação. Galera, por que o Virgílio entrou pelo purgatório e foi subindo até que chegou no céu? Porque é um processo de purificação. Isso é mal? Depois dizem que os indígenas são burros e atrasados, né? Pelo amor de Deus, tá? Então, purificação pelo fogo, claro que o inferno está cheio de fogo. Por quê? Porque é o que purifica, certo? Então, foi isso que purificou ou ao que de seus traços, últimos traços infantis, para que ele virasse um ser autônomo.
né? Assim como o cavalinho que tinha acabado de nascer. Um ser autônomo. Aqui vem, então, já vou me encaminhando aqui ao final da exposição para que a gente possa discutir, tá? Então, com esses antecedentes, os indígenas encontram o quê, né? Voltam ao lugar onde ele foi transformado pelo fogo, já não vou dizer assassinado pelo fogo, porque não cabe, né? Mas transformado pelo fogo, e encontram ele casado, tranquilo, na sua casa, com seu cultivo à volta, ou seja, num plano completamente autônomo, tá? Eles dizem, sim, eu não guardo o rancor de vocês. Gente, aí tem uma parte que me deu muita raiva e eu tirei do mito, tá? Pois se vocês querem também dou a referência completa, vocês veem a versão completa aí, vocês decidem aí, tá? Mas era porque, vovô, eu não guardo rancor, porque eu me converti ao cristianismo e agora estou na verdadeira fé, então aí vai dar uma aula para os outros indígenas, né? Embrulha uma pedra numa folha e deixa cair na água. Então, vocês veem a folha que está flutuando, essa é minha alma, né, em direção ao céu, e vocês veem a pedra como foi profundo imediatamente, pois essa é a alma de quem não é cristão, porque se afunda imediatamente, não sei o quê. Minha gente, nada contra o cristianismo. Eu acho que o cristianismo é uma matriz mítica como qualquer outra, com tanta validade como qualquer outra. É muito respeitável e muito importante. O problema é a gente ignorante e, sobretudo, ególatra, né, narcísica, que se atreve a falar sobre uma ou outra mitologia como se uma fosse verdadeira e outra fosse falsa. Isso é o que dá raiva aí, certo? Não é porque o Alquê se converteu ao cristianismo que se deu o milagre dele ressurgir das chamas. Amor de Deus, é que nem sequer foi queimado de verdade. Isso é um ritual simbólico de passagem. Ele apenas nasceu pela segunda vez, isso é tudo. E que ele acredite em Anhangá, ou que ele acredite em Jesus, tanto faz. Se ele acredita, está valendo. Por quê? Porque se ele acredita, justamente está fazendo essa articulação simbólica que vocês estão procurando aí com o movimento de vocês. Né? Me deu muita raiva, gente, eu tirei do texto. Por isso eu disse, estou dizendo aqui, tá? Eu editei o texto, não achem que é assim integralmente, tá? Mas o ponto crucial aqui, então, é o final da história, né? Porque, claro, como eu sou cristão, não guardo rancor, podem entrar na minha casa, e aí começa a dar presentes, né? Dá um caldeirão para a mãe dele. Claro, é que os craolhos, canela não usam caldeirão. Tem outras formas de cozinhar o que eles cozinham, certo? Não, mas é que o caldeirão é a grande tecnologia da época, né? Por quê? Porque foi trazido pelos europeus. Aqui eram tamburros que não sabiam fabricar. Pelo amor de Deus. E sabem como é que isso se confirma? Porque para as meninas dá caldeirões e para os meninos dá armas de fogo. De fato, Levi-Strauss e Roberto da Mata ficam super ocupadíssimos com esse final do mito, né? Por quê? Porque dar armas de fogo, né? Os indígenas não conheciam as armas de fogo, então trouxeram a civilização para eles. Sim, bom, pode ser, desde uma perspectiva, né? A perspectiva de quem? De quem está olhando por cima do ombro, tá? Os indígenas não tinham armas? Tinham. E eram armas utilizadas para matar semelhantes? Também, de vez em quando, certo? Mas nunca, e isso vejam Darcy Ribeiro e companhia, tá certo? Nunca para despojar o outro de seus recursos,
nunca para submetê-lo e tê-lo como escravo, né? Sempre para quê? Para duas coisas. Primeiro, equilibrar as relações entre os grupos, e segundo, fertilizar a terra com o sangue derramado. Eram guerras rituais. Aliás, miticamente, a guerra, tá, é um processo de transformação. Simboliza isso, um processo de transformação. Tá? Então, tem arco e flecha, e são bons, danados com esse arco e flecha, não erram o alvo. E matavam pessoas com isso, sim, mas matam apenas as certas, e as que podem enfrentar cara a cara, tá? Uma arma de fogo, de pólvora, ou dessas nucleares que agora estão tão na moda, tá? Não olha na cara de quem está matando. É uma coisa extremamente covarde e massiva. E é para quê? Para ganhar, para tirar do outro o que lhe pertence. É uma coisa completamente diferente. Então, nesse desfecho do mito, nos damos conta de três coisas que eu quero colocar aqui para vocês, como eu disse, já nos encaminhando para a nossa discussão, tá certo? A primeira, mesmo nas versões do Roberto da Mata e do Levi-Strauss, as que eles escolheram, tá? Porque eles não inventaram, eles escutaram e anotaram como eles escutaram, tá? Está claro que, nesse caso, nós temos um mito intervindo pela cultura europeia, que estava aqui se apropriando de um bocado de coisas e impondo sua visão de mundo, sua organização, sua maneira de ver as coisas, tá? Então, ponto número 1, é um mito intervindo. Ponto número 2, com esses presentes, metade dos indígenas aceitam os presentes, a outra metade diz, não, você está errado, e voltam para a mata, e voltam para os seus arcos e flechas e tudo mais. Claro que quem olha assim por cima, o mito diz, ai, que burros, né? Tinham oportunidade de se modernizar e negaram isso, voltaram para os seus arcos e flechas. Peraí, incluso Freud caiu nessa, vocês sabiam? O Freud escreveu, onde foi que escreveu? Não sei, acho que é uma das correspondências dele. Ai, que olha, o homem evolui, e por isso hoje temos armas de fogo, e o arco e flecha já passou a ser um brinquedo das crianças, que ele fala, né, o Freud. Espera aí, alguém de vocês já teve experiência de atirar com arco e flecha? O Felipe Eu já... já, lá no Rio Parque. Ah, é? Galera, é fácil? Não, senhor, de jeito nenhum. Requer um preparo físico e mental muito agudo. Por isso é que é olímpico, né? Arco e flecha agora está nas Olimpíadas. Pois é. Então, peraí. Se vamos falar na perspectiva de desenvolvimento humano, quem é que vai se desenvolver mais? Quem fica com a tecnologia mais sofisticada ou quem tem uma tecnologia que exige preparo dele mesmo? Para mim, a conta está clara. Quando a gente coloca na conta da tecnologia, é a tecnologia que se desenvolve, não a gente. Isso é uma projeção. Esse nosso plano genético de desenvolvimento está sendo projetado num desenvolvimento tecnológico. Né? E isso nos conduz ao terceiro ponto. Tá? É que, na medida em que a gente prolonga esse desenvolvimento tecnológico, vejam o tamanho do que eu vou colocar aqui, tá? Na medida em que a gente está desenvolvendo, né, prolongando esse desenvolvimento tecnológico, a gente também está adiando a nossa capacidade autônoma. Sim, isso faz sentido ou estou forçando a barra? Né? Se estamos projetando nosso desenvolvimento no desenvolvimento da tecnologia, a gente não está se desenvolvendo. Portanto, essa nosso tempo de segundo nascimento para a autonomia está sendo empurrado com a barriga. Já falamos aí há pouquinhos minutos, né, do DSM-5, né? Não, tá tranquilo, adolescência com 25 anos, é.
Só que o pirulito e o buraquinho já ficaram prontos e desejantes desde os 12 ou 13 anos. Há uma dissociação aí. Uma dissociação muito clara. Tá? Ou seja, para completar a imagem, tá? É o mesmo terceiro ponto. A gente é como o que nos primórdios? A gente, que eu digo, a humanidade. Não estamos querendo nascer. Damos uma olhadinha no mundo e imediatamente voltamos ao conforto e à segurança do ventre materno, que é um ventre cultural que se prolonga no desenvolvimento tecnológico. Né? Já alguém que não sei localizar, porque todo mundo diz, é que eu ouvi essa frase, mas não sei de quem é. Não localizei também, não. Mas a frase é interessantíssima, diz, bom, nós estamos em crise, isolados em casa, encerrados, né? Mas que escuridão é essa? Alguém aí teve o bom senso de dizer, não é a escuridão do túmulo, é a escuridão do ventre. Lindo, né? Porque se fosse o do túmulo, bom, já foi, já era, tá certo? Mas como é o do ventre, implica uma transformação e a possibilidade de abandonar esse ventre para ir explorar o mundo de verdade. Tá? Quero com isso, então, encerrar aqui e convidar vocês a ver essa crise que estamos vivendo como a escuridão do ventre. Talvez essa crise não veio por nada. Talvez essa crise é justamente o empurrão, tá? O ponto em que não se pode mais levar a coisa como está para frente, tá? Para quê? Para obrigar a uma mudança, obrigar a uma transformação, obrigar a sair desse ventre, desse conforto, desse aconchego, dessa segurança, para quê? Para procurar a nossa autonomia. E essa autonomia implica o quê? Essa autonomia implica uma negociação com o mundo, né? Olha, eu fico bem assim, mas é importante que você também fique bem comigo. Por quê? Porque os dois agora estamos externos. Qual era o drama desde o início? Que o ser humano não suporta a natureza, né? Em sua condição primária. Bom, pois então já nos desenvolvemos, já somos fortes, já temos manhas para enfrentar a natureza. O que falta agora? Negociar com ela, para encontrar o lugar junto a ela. Essa é a minha proposta, tá? A humanidade está ainda no ventre. E o negócio ficou tão pesado que estamos sendo obrigados a sair. Vamos pensar nessa transformação e vamos ver de que maneira a gente consegue se conciliar com a natureza. Ou seja, fazer essa articulação que vocês estão pelejando, né? O que nos ajuda? Os símbolos, certo? A vida simbólica. Isso nos ajuda a ter perspectivas, a reconhecer as nossas responsabilidades, os nossos lugares, os nossos esforços, na perspectiva dessa aventura. Tá? Como eu disse, eu quero muito escutar vocês, então vamos lá, Gabriel, eu acho que aí a condução é contigo, tá? Primeiramente, maravilhoso o Bito, professor, e também a sua interpretação riquíssimo. Fiz aqui algumas anotações também que eu quero perguntar para o senhor, mas primeiro eu queria saber se alguém aqui do pessoal tem alguma pergunta para fazer aí. Gabriel. Eu quero entrar na fila também. Perguntando aí para o professor Carlos, de que forma os... tá, eu daqui a pouco faço isso. De que forma o senhor acredita que essa humanidade pode sair desse ventre, nesse momento que a gente está vivendo? De que forma seria essa? Ana, a sua pergunta é muito comprometedora, mas vou me arriscar, tá certo? De que forma? Eu não vou dar uma receita, tá? Não vou dizer, passo número 1, vamos fazer assim. Passo número 2, vamos fazer essa outra. Sabe o que
que eu acho? Vamos lá, e não assim gratuitamente, tá? O que nos faz sair do saco amniótico da mamãe? O desconforto. Porque já ficou apertado, porque já não conseguimos nos mexer, porque já a comidinha que está descendo pelo cordão umbilical já não é suficiente, porque etc, né? Então, o desconforto nos faz começar a mexer, acabamos rompendo aquela bolsa, provocamos as dilatações e lá vem, certo? Bom, o que vai nos fazer sair do segundo ventre? Porque esse negócio que eu disse, da humanidade, nesse segundo ventre cultural, tecnológico, cheio de comodidades, né, e de prazeres, tá? Não é de agora, né? Já tem um tempão. E tem se intensificado nos últimos 500 anos de forma exponencial, certo? Então, o que vai nos fazer sair daí? O desconforto. O desconforto, tá? Sabe por que eu acho que estamos numa oportunidade ímpar de dar esse salto? Porque está doendo muito. Por isso. Porque dói muito, incomoda muito. Estamos todos muito assustados, muito incomodados, muito fragilizados, tá? E espero que isso nos faça não refletir, porque não é apenas uma questão de pensamento intelectual, não é apenas uma questão de plano, não. Nos faça agir, tá? Agir de verdade. Não é só promulgar leis, não é só fazer campanhas publicitárias, não é só sair gritando por aí os direitos das mulheres, os direitos da comunidade LGBT, etc., né? Tudo isso está muito certo, todo mundo tem direito, sim, nada, eu vou contra a discriminação, não quero racismos, não quero nada disso, mas se adianta só sair gritando e quebrando coisas e promulgando leis e tudo mais? Não, é que na verdade, depois que a gente grita e fica assim um pouquinho mais calmo, né, com a catarse, volta às mesmas atitudes de sempre. Então, na verdade, não muda, né? O que pode nos fazer mudar o que está começando agora? O pisado da crise, porque está começando agora, tá? Também não vou iludir ninguém, tá? Está começando agora. Essa dor é a que pode fazer-nos mudar de postura. Tá? Pois não, então, vamos lá. Aqui na ordem das mãos levantadas, tá primeiro o Gabriel, depois a Thaís. Pode ir, Thaís, pode falar, viu? Depois eu falo. Tudo bem. O professor já me conhece, né? Eu vou ter que apresentar a vocês. Se te conheço, sorte minha. Sorte minha. Né, gente, faço parte do grupo Mitos, né? Tá um pouquinho de barulho que eu ainda estou no horário de trabalho. Mas o que eu queria trazer aqui, professor, ontem, curiosamente, eu estava pensando uma coisa que casa muito com o que o senhor está trazendo aqui, que foi até uma coisa que a gente já conversou, que é a questão da lisura. Né? A gente vive na época da lisura, não existe atrito, tudo é liso, entendeu? As relações, elas precisam ser lisas, tudo é liso, entende? Então não existe atrito, desconforto, nada, a gente tem que viver dentro do útero, o útero é o ideal, né? E a gente ali cercado da tecnologia, que, como o professor falou, né? A gente está enclausurado, mas isso não é um túmulo, a gente não morreu, a gente está num útero ultra tecnológico e que nos suporta até a morte, basicamente, né? A gente não precisa sair de casa, a gente pede um iFood, etc, etc. Indo um pouco na contramão, talvez um pouco do que a colega conversou, eu, pessoalmente, sou muito pessimista, né? Eu desacredito totalmente que a gente, como humanidade, vai contornar qualquer situação que a gente tenha para cá. Eu acho que a natureza já se esgotou, na verdade, eu acho que o ser humano como um todo já se esgotou. E é isso que eu queria saber, professor, na sua opinião, porque essa foi a minha, né? Tem contorno? A gente vai dar fim nessa lisura, nessa estranheza, nesse útero, a gente vai crescer? Parece improvável para mim.
Primeiro, uma maravilha, né? O Byung-Chul Han aí em potência, né? Com a questão da lisura e da salvação da beleza, né? Vê, o filósofo coreano, né? O Byung-Chul Han tem esperanças, né? Que ele escreveu esse livro de A Salvação do Belo, né? Onde diz que justamente o que a gente tem que abandonar para salvar o belo é o atrito, né? É o que interrompe essa lisura, porque nem sequer o útero é liso, né? É muito aconchegante, mas é interessante assim porque não é liso, né? É cheio de rugas, reentrâncias, e aliás, é violento, né? Que logo que a gente é um zigoto, o útero decide se vai guardar ou não, né? E pode ser decidir que não e simplesmente descarta, né? Então, não é assim. O que precisamos recuperar? Bom, é que é homérico, né? O que precisamos recuperar. Por quê? Porque essa fantasia consumista, né, fútil, supérflua, que nos tem agarrados, né, essa matrix hedonista, né, que nos tem presos, é grande e é poderosa demais, tá? Tem motivos para acreditar, então, que não tem jeito? Tem demais. Tem muitos motivos. Mas, justamente, me parece que isso faz parte da potência dessa dor que estamos começando a aliciar, né? E, nessa mesma medida, eu acredito que, e aliás, acredito porque é mítico também, né? Que quando justamente parece que não tem mais nenhuma solução, aparece alguma coisa que ninguém esperava, tá? Na mitologia, isso se chama a criança divina, né? Todos os messias de todas as mitologias são crianças divinas, tá? Mas quais são as características? É que papai e mamãe abandonaram já, ou seja, nem a consciência nem o inconsciente sabem mais o que fazer, tá? Não tem perspectivas, não tem direções, parece que tudo se esgotou, tá? E justamente por isso o Jung relaciona essa criança divina com o conceito do complexo autônomo, né? Porque, então, autonomamente, seria uma parte, né, do por eterno, sim. Porque, autonomamente, essa possibilidade surge justamente no tensionamento, nos opostos, no tensionamento entre os opostos, né, que já se renderam, que já não veem possibilidades, certo? Eu vou te dizer, eu, desde o meu lugar, também não vejo muito por onde, tá? Mas não posso me negar a essa autonomia de uma outra chance. Vamos pensar na humanidade primeva, tá? Não tinha jeito. Tinha um macaco aí, sem pelo, sem força, sem presas, sem garras, sem vista aguçada, sem ouvido aguçado, sem nada. O cara está completamente desprovido. Que chance tem? Não tem jeito. A natureza vai assumir. E aconteceu o inesperado, o imprevisto. Esse macaco começou a pensar e a falar, e se organizou e começou a transformar o ambiente. Quem esperava por isso? Ninguém. Como eu disse para vocês, esqueci o nome dele, eu falei dele no início, né? Que não deveria ter acontecido, né? O filósofo diz, mas é que isso não deveria ter acontecido, e não deveria ter acontecido mesmo. Pela lógica, pelas chances que estavam postas na mesa, não deveria ter acontecido, Schopenhauer, né? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Então, desde o meu lugar, qual é o caminho? O que devemos fazer? Francamente, não sei. Tá? Agora, desde esse mesmo lugar, já que estou defendendo essa articulação insondável, né, que nos possibilitam os símbolos, né, as estruturas místicas, o imaginário, pois então, como interessado e respeitoso nisso, eu respeito também a possibilidade do inesperado. Certo? Tem as condições para que o inesperado surja. Acredito nisso. Então, Gabriel, né? Era a tua vez, acho? Isso, professor. Então, na palestra passada com a Tatiana, até fiz uma pergunta similar, né?
em relação a essa tentativa do ego de retroceder para os braços da eterna mãe, né? Ficar meio que nesse ventre, nesse estado de narcose, que a gente acaba prolongando com a tecnologia e com tudo isso que mantém a gente nesse estado confortável, né? Aí eu me perguntei o seguinte: no História e Origem da Consciência, ele faz uma distinção entre o retrocesso da libido e a introspecção da libido, né? Então, ou seja, esse momento, ele também pode ser um momento que a gente pode utilizar ele para, em vez da gente projetar para o mundo e perguntar como que o mundo vai resolver as grandes questões deles, que parecem de grande forma não serem passíveis de serem resolvidas, como que a gente pode dar conta dos nossos problemas, né? Da nossa sombra. E eu acho que esse momento porque o retrocesso, ele configura uma volta sem nenhum ganho, né? Você é uma volta pela volta, enquanto que, pro Neumann, pelo que eu entendi, a introspecção é uma volta, mas é uma descida ao submundo na qual você vai preparado para voltar com algo de lá, né? Sim. E eu acho que esse momento de ficar solitário em casa, de ficar sozinho, esse momento dessa libido, né, fazendo essa introspecção, eu acho que ela, sim, ela pode caminhar para um local de retrocesso, mas ela também pode ser daí, como o senhor aludiu, né? Pode ser daí também que a gente encontre o que a gente estava procurando. E eu queria que o senhor talvez comentasse sobre isso, por favor. Massa. O texto junguiano sobre esse fenômeno é fenomenal. Eu acho que um dia vou imprimir e vou emoldurar, vou colocar aqui na parede da sala, porque é lindo demais. Gostaria de tê-lo por aqui, tem aqui no meu computador, mas vou demorar em encontrá-lo. Mas é alguma coisa assim, como que quando a libido retrocede, né, ela pode ficar aí, e então parece que está morta, tudo acabou, né, mas pode ser que não, pode ser que se levante, e de lá então surge, né, jorra uma outra possibilidade, uma outra vida, uma outra configuração, e é dito de uma forma insuperável pelo Jung, né. Neumann, que acho que você citou no início também, tem uma imagem poderosíssima com isso, né, que se encontra no próprio fundamento da questão, né, a Ouroboros, que é tão querida, né, do Neumann, eu nunca vou esquecer, no início logo do livro, né, já começa com a dúvida aí, sim, é porque a Ouroboros é uma serpente que está se devorando a si mesma, sim, está se autotransformando, está se consumindo, mas de repente vem a dúvida, né, está se devorando ou está se regurgitando? Né? O que te dá certeza da direção? Nenhuma. E justamente o fundamento da própria existência está nesse paradoxo. Tá? Está se devorando, sim, mas então está se virando pelo avesso. Isso não pode ser outro despertar em outro plano, em outra dimensão, né? Não, mas está se regurgitando, então dela mesma está surgindo, né, todas essas possibilidades, toda a existência que tem aí, tá? Por isso que eu insisti na questão da criança divina, né? Eu acho que é paradoxal, justamente. Aliás, o Lévi-Strauss, perdão, aqui a questão é junguiana, né? E Lévi-Strauss e Jung não se bicavam, mas acho que eles teriam se entendido muito bem, se tivessem baixado um pouquinho a guarda, né? Mas o Lévi-Strauss chegou à fórmula, né? O mito é a mediação do paradoxo. É a mediação entre os opostos, tá? Pois então, se nós estamos querendo reviver, estamos querendo fazer dessa enantiodromia, né, uma introspecção criativa, pois então, claramente vamos despertar, vamos renascer para o mito, e o mito tem como fundamento esse paradoxo, tá? Isso se liga perfeitamente com a provocação da Thaís, né? Mas não tem chance, é que está tudo esgotado, tudo voltado para a destruição mesmo. Sim, está, mas justamente o paradoxo é que da destruição surge uma nova criação. A destruição abre a possibilidade de uma recriação, de uma reconfiguração, né? Então, eu quero confiar, pode ser um desejo, sim, pode ser um desejo. Falta muito de ver, a gente fala com as pessoas, escuta, tenta raciocinar, não dá certo, ninguém escuta nada, está todo mundo doido, todo mundo polarizado,
Sim, mas não vamos esquecer que isso é apenas um dos polos da questão. É apenas a razão a qual estamos nos dirigindo. Que, aliás, uma razão muito estranha, né? Vocês sabem o que dizia o Oscar Wilde, né? Ele dizia, os seres humanos somos seres racionais que perdemos a cabeça quando precisamos nos guiar pela razão, né? Ou seja, é a essa parte frágil, a essa parte mentirosa, né? A essa parte quebradiça que a gente está se dirigindo, e é por conta dela que a gente perde a esperança, né? Que a gente perde de vista a natureza paradoxal disso que estamos esperando acontecer, né? Paradoxo quer dizer, a esperança é essa, é o paradoxo, é o contraditório, é o demônio, aliás, né? Nós que queremos banir o demônio, pois não, é que o demônio é que nos salvou na outra crise, e é o demônio que vai nos salvar dessa também aqui. Por quê? Porque é o que se opõe, é o contrário, é o oposto, é no tensionamento de opostos que vai surgir o inesperado. Tá? Não sei se te respondi, eu tentei, mas... Respondeu sim, professor, muito obrigado. É eu que agradeço. Pois não, então, não sei quem segue. Patrícia, pode perguntar. Patrícia? Só um minutinho. Oi, agora sim, consegui abrir. Professor, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Parabéns ao Instituto Labirinto, Movimento Espiral, encerrando essa semana aqui com chave de ouro, né, com essa palestra linda. Professor, eu teve uma imagem, um detalhe desse mito, né, que me chamou a atenção, assim, né, que é quando esse pai e esse avô decidem matar o índiozinho e jogam ele do abismo, mas ele não morre, sabe? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí me vieram várias ideias a respeito do tempo, o tempo das coisas, né? E esse é um tema bastante atual, né? O tema do tempo, porque ele está diretamente relacionado à ansiedade, ou está relacionado à forma como a gente não tem tempo, ou como nós nos sentimos, às vezes, anacrônicos em relação ao tempo, eu já deveria estar em determinado momento da minha vida, ou eu estou adiantado, ou eu estou atrasado, né? E quando você trouxe essa questão também da cisão, né, que existe entre um desenvolvimento tecnológico, né, e o nosso desenvolvimento humano, parece que aí também tem um tempo, né, que monstruosamente avança tecnologicamente, enquanto nós, humanos, temos o nosso tempo, né, o tempo que não pode ser vivido, né, um tempo que não pode ser encarnado nesse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de urgências, que é um mundo, né, onde tudo que é rápido é exaltado, existe um monumento à rapidez quase, né? Cada vez que cria uma nova tecnologia mais veloz, a gente fica uhul, né? Como se fosse incrível tudo ser tão rápido e ao mesmo tempo a gente nunca ter tempo para nada, né? E tá sempre assim perdido nesse tempo. Então não é bem uma pergunta não, sabe? Mas é uma reflexão assim da gente pensar que esse inesperado, ele também atravessa esse tempo, né, que a gente vive, esse inesperado que você coloca como um horizonte de esperança para nós, e eu acredito muito nele, o Edgar Morin, ele é um defensor também do inesperado, eu li um texto lindo dele hoje, né, que ele está para fazer 100 anos, e ele continua acreditando no inesperado, porque para ele foi inesperado Hitler, para ele foi inesperado a guerra da Argélia, o pacto, não sei o quê. Então, eu também acredito, e quem que imaginava que uma pandemia ia surgir? Que coisa mais inesperada para todos nós, né? A pandemia. Eu queria só lhe perguntar, assim, com
Como você pensa essa questão do tempo, no sentido de tudo que você está aí afetado, né, por essas questões de por onde vamos sair, assim, desse labirinto? Muito bem. Bom, Patrícia, eu sou músico, né? Eu sou músico, então eu me devoto digo que me devoto ainda porque mesmo que não toque muito mais o instrumento como eu fazia quando me dedicava mesmo à performance musical, tudo o que eu continuo fazendo é música, certo? E o fundamento da música, né? Por isso veja as musas, né? As musas, o fundamento da música é o tempo, né? As musas são as filhas da mnemose, que é a memória arcaica, né? Diria, é o repositório do inconsciente coletivo, né? Lá nos seus níveis mais fundos, certo? Então, é tempo. O ser é tempo, tá? Nosso tempo, hoje, está extremamente comprimido. E comprimido, sabe por quê? Por uma falta de exercício. Por uma falta de atividade, de curso. Por quê? Porque a gente ficou fã demais dessa projeção tecnológica que você descreveu também, né? Então, é essa projeção tecnológica que se mexe, que faz o movimento, que faz as performances no tempo e no movimento, no nosso lugar, e a gente fica aplaudindo, né? O que falta? Falta a nossa ação nesse tempo. Estamos devendo isso ao tempo, e o tempo pode ser que esteja ignorando também a nossa participação nesse nível, né? Veja a dinâmica psicoenergética do Jung, né? Onde tem a libido muito concentrada, muito especializada numa atividade, bom, isso tem como consequência que as outras estão mais descuidadas, né? Ficam lentas, ficam deprimidas, né? Igual funciona com a nossa fisiologia. De repente, estamos demandando mais do nosso fígado e, bom, a energia fisiológica que estava devotada ao pulmão ou à garganta também diminui, deprime, né? Eu acho que nós somos a parte deprimida. E o pior do assunto é que a parte favorecida nem sequer está viva. É uma vida artificial, é uma coisa alimentada com baterias, né, com redes de fios de cobre, né? Então, eu acho que o mundo como organismo, o cosmos, está esperando a nossa reação, está esperando a nossa participação, né? E esse próprio cosmos, para se equilibrar, para recuperar uma perspectiva saudável como sistema, né? Está precisando da nossa vivência desse tempo que estamos devendo e que depositamos em outro lugar que não tem nada a ver, né? Eu acho que por isso estamos esgotando também esse segundo ventre. Estamos esgotando esse segundo tempo de preparação, já chega, já era, tá? Aquela imagem do Peter Pan brigando com sua sombra, né? E a sombra perdendo a esperança no menino que não quer crescer, já se esgotou também, já era, já não convence ninguém, está na hora de sair, né? Mas sair, repito, não é legislativo, não é filosófico, não é intelectual, é presencial, né? É sair, sair com os próprios meios. Por quê? Porque isso é o que vai reequilibrar essa distribuição energética, né, na nossa existência, certo? Essas nossas engenhocas roubaram o nosso tempo. Roubaram o nosso tempo. Veja, eu fico preocupadíssimo como é que vai ser, por exemplo, agora se fala tanto, vocês têm ouvido em transhumanismo e pós-humanismo, né? Se fala tanto, por exemplo, no futuro da procriação humana laboratorial, né? Tudo em provetas, tudo em laboratório, em úteros artificiais, etc, etc.
que vai ser do inconsciente coletivo das crianças nascidas assim? Onde que está? Né? Sabemos que esse inconsciente coletivo é transmitido geneticamente, né? Pelas experiências das gerações passadas. Bom, tudo bem, vamos lá, uns 500 anos de gerações passadas que ainda vão estar na cromatina dessas novas crianças, sim, mas se essa loucura tecnológica continua, daqui a alguns poucos anos, essas experiências se esgotaram. Que virá? Que vai sobrar na cromatina dessas crianças? Onde está o tempo, o encadeamento do tempo que deveria ter vindo de fábrica nessa espiral de DNA? Me assusta muito, sabe? Eu acho que é um sequestro. É uma coisa sagradíssima, super profunda nossa, que está sendo suplantada, está sendo tirada de nós, né? E não é ciência ficção, né? Não sei se vocês viram, eu acabei de ver uns estudos neurológicos aí, pela primeira vez, os neurologistas, lá na França, uns caras famosos, né? Dizendo que pela primeira vez as novas gerações estão surgindo com um QI abaixo da geração anterior. A curva, até pouco tempo atrás, tinha se mantido positiva. Cada geração tinha um pouquinho mais de QI do que a anterior. Agora inverteu. Será que tem a ver com o dedinho aqui no celular, com o tablet para a criança não incomodar, com a perdão, tá? Com a educação à distância? Tá? Será que tem a ver com tudo isso? É tempo não vivido, é tempo não experienciado. Vê esses ocidentais aí que vieram contar os mitos Craó e Canela, tá? Não entenderam que quem havia perdido toda a possibilidade de experiência, quem não se lembrava que ele próprio se simbiotizou com seu ambiente para poder recolher dele um pouco e refletir alguma coisa na sua cabeça, são eles, né? E aí é que está outro aspecto importante, e esse é latino-americano, né? Porque vejam, para os latino-americanos, tudo que vem da Europa ou dos Estados Unidos é melhor do que a gente, né? Pois não, senhor, de jeito nenhum. Nós éramos muito mais avançados do que os ocidentais que nos impuseram um projeto que não é nosso, até hoje não é nosso, né? Que é isso? É tempo roubado. É tempo sequestrado, deslocado. Né? É um confinamento que não começou com a pandemia. É um confinamento que começou faz muito mais tempo. 500 anos, como diz o Roberto Gambini, né? Então, vamos pensar nos outros 500, certo? Gabriel, eu acho que você queria falar. Eu estou com algumas perguntas. Então, professor, no Paraíso Perdido do John Milton, ele fala da figura do diabo da seguinte forma, né, como o anjo da luz, que ele se apaixona pelas próprias criações, né, ele configura o personagem como aquele que se apaixona pela própria criação, né, e por conta disso ele se dissocia do todo, ele se dissocia de Deus. Na perspectiva individual, né, eu acho que a consciência ela tem essa tendência também de se apaixonar pelas coisas que ela cria, em detrimento de estabelecer uma relação saudável com o todo. E eu me pergunto se a tecnologia não aparece como isso, né? Algo que foi uma criação nossa, uma tentativa nossa de nos separarmos cada vez mais desse estágio inconsciente. E agora a gente meio que está nesse paradoxo aí, né? A gente criou algo que a gente agora está tão apaixonado por ele que é difícil, não sei, manter uma relação saudável com isso, talvez. Muito legal a tua pergunta. Me lembrou muito Resposta a Jô. Você leu a Resposta a Jô do Jung? Né? Porque ele desconfia exatamente da mesma coisa, né? E claro que isso tem um antecedente na tradição judaica, entre muitas outras, né? Para os judeus, você sabe que
a imagem de Deus, que é essa que se objetifica e que se torna criativa, porque está desequilibrada, justamente, né? E por isso começa a criar, que é o artífice divino, né? Para os judeus é uma figura maligna. Por quê? Porque justamente é criativo porque está perturbando a paz original, né? O repouso absoluto. Que, por outro lado, o repouso absoluto é a não existência, né? Eu lembrei do Resposta a Jó, por quê? Porque o Jung como ser muito finamente, como esse homem escrevia, né? E justamente abre de novo uma esperança aí, né? Por quê? Porque parece que está tudo perdido, né? O Jó venceu tudo na vida, ele está apaixonadíssimo pela criação dele, que é aquela fortuna, aqueles escravos, aquela servidumbre toda, as posses, a família que ele tem, certo? E de repente ele ia tirar tudo. Por quê? Porque, sei lá, porque ninguém sabe por quê, né? E na hora que o próprio Deus, né, é questionado por isso, ele não reconhece, mas se dá conta que também ele mesmo não sabia por quê, né? E daí, então, com aquela perspicácia junguiana, né, o Jung vai trazendo para nós que o próprio Criador, né, está num processo de objetivação do seu próprio ambiente, da sua própria onisciência e onipotência, né? Ele próprio não havia se dado conta de tudo o que ele é e do poder que ele tem, tá? E por isso mesmo, então, ele vai virar carne, vai vir aqui para viver entre nós, porque somente na simbiose, está vendo aí mais um exemplo, né? Somente nessa experiência que ele vai conseguir entender essa nova circunstância e se adaptar a ela e objetivá-la para ele mesmo, né? Então, não será que poderia acontecer uma coisa parecida com tecnologia? Né? Porque aí os artífices somos nós, estamos apaixonadíssimos, tá? Mas essa tecnologia já está nos jogando um revés, tá? E olha, somos cheios de papos, mas vamos ver aqui, muito sinceramente. Estamos agora com o zum do 5G, né? Ah, e porque vai chegar aqui no Brasil também, e que já se prepare, porque é alta tecnologia, e não sei o quê, blá, blá, blá. Até onde eu vi e entendi, tá? 5G para funcionar precisa de um roteador a cada 200 metros. Certo? Bom, me diz, de onde que vão tirar tanto cobre para fazer os fios de tanto roteador para todas as cidades do planeta? É que é uma coisa idiota, é uma coisa besta, né? Aí quem se preocupa com isso? Como quem se preocupa com isso, cara pálida? Mas então, com que você vai fazer os cabos? Né? Não tem. Não tem. Teve um inteligente por aí que já fez esse estudo. Não tem no planeta inteiro cobre suficiente para esse projeto. Ora, estamos querendo pular para o 5G. Qual é o percentual de brasileiros que têm hoje acesso à internet? Já com esse suposto 4G que funciona como se fosse 2 apenas. Apenas um 40% da população brasileira. Onde que está, então? Ah, não, porque o mundo vai entrar para o 5G. Qual mundo, cara? Pálida, peraí. Não, não. Estamos muito embebezados, né, pela nossa criação, ao ponto de que não nos demos conta das nossas limitações e nem sequer os nossos poderes. Igualzinho que o artífice divino, né? Claro, então, não será que é uma oportunidade de nos dar conta disso? De topar testa com parede, né? Tu sabe que os chineses estão explorando lá o lado reverso, né, da Lua, o que quase nunca vemos, em parte para ver se encontram jazidas de cobre, que em algum lugar já se tocaram, certo? Mas supõe que encontrem, tá?
que supõe tecnologicamente para poder extrair de lá, para poder trazer? Será que serve? Será que vão encontrar com alguma coisa inesperada de novo, porque está aí o inesperado? Não sabemos tudo, estamos longe disso. Eu acho que está começando a se dar uma situação como esse julgamento do Jó. Quem é que estava na frente? O Jó. E foi ele que mostrou a perspectiva e o caminho, tá? Agora, o próprio Criador, né, não teve a humildade porque não reconheceu, não foi humilde, tá? Mas teve a parcimônia de se adaptar à nova situação, tá? Pode ser por aí, né? Pode ser. É que eu acho que, por mais que a gente está dizendo, por mais que vai funcionar assim, vai não sei o quê. Olha, essa vacina que está sendo distribuída aí é uma vacina com uma tecnologia novíssima, né? Que é a como chama esse negócio? Ai, esqueci. Sei lá, eu te digo já como se chama. Mas, ao invés de inocular os vírus debilitados para que teu sistema imunológico crie por ele uma resposta, estão mandando uma espécie de capsulacinha, né, de lipídios sintéticos, com as informações de RNA, exatamente. Mas eu estava pensando em outra coisa, Stephanie. Adenovírus, pronto. É a técnica do adenovírus, né? Que é o quê? Que é uma capsulacinha de lipídios sintéticos que tem as informações de RNA dentro. Então, olha que legal. Chega, assim como em Matrix, né? Que o Keanu Reeves aprende a lutar Kung Fu, assim, só com um chip. Pois assim chega, então, o pacote de RNA na nossa cromatina, né? E ensina as células a se defender, né? Se defender do vírus, tá? Vocês já viram o que está acontecendo com a AstraZeneca na Dinamarca? Já proibiram, já está restrita na Espanha, já está restrita na França, na Itália já faz um tempo, muitos outros países já estão começando a discutir, de fato vamos por aí, né? Por quê? Que, claro, como tecnologia, puxa, mas esses caras, né, estão à frente de tudo. Não, peraí, é que não está funcionando como eles esperavam. E sabe por que não? Porque não tomaram em conta, né, eu estava ouvindo aí uma entrevista de uma virologista realmente muito importante aí, muito por dentro do assunto, tá? Simples assim, não tomaram em conta a experiência do sistema imunológico de cada corpo, tá? Para aprender aquela técnica de defesa. Então, o que pode acontecer com as mudanças do próprio vírus? Quando chega um pouquinho mudado, pois o nosso sistema imunológico não sabe se adaptar. Por quê? Porque ele próprio não criou o pacote. É um golpe que não aprendeu, porque não estava no chip. É simples assim. Então, esses discursos tecnológicos que estão nos sequestrando nosso tempo, né, Patrícia, são muito bonitos, são muito convincentes, são muito impressionantes, mas até onde vão, eu não sei. Que vão fazer um dano danado, acho que já está dando para ver, tá? Mas que vão cumprir tudo o que prometem, também não é verdade. Esse é o meu computador que eu estou utilizando para falar com vocês. Ixi, me falaram maravilhas dele. Não, mas vai mudar sua vida. Você vai ser até feliz. Não. Eu sou feliz, mas não pelo computador, tá? Minhas filhas, minha esposa aqui, vivemos muito bem. Tenho amigos como vocês, sim, mas o computador, não. Ah, não, porque ele é velocíssimo e nunca trava. Ora, nunca trava. Já quantas vezes fiquei numa live dessas aí, suspense, né? Porque trava. Promete muito e nunca cumpre o que promete. Então, atentos, porque esse empurrão, né,
do avô no precipício, né, esse empurrão que estão nos dando com essas fake news, aqui Stephanie me disse, essas fake news tecnológicas, tá, podem nos fazer cair de repente, tá? E bom, tudo bem, que doa, que a gente se machuque, por quê? Porque isso vai nos fazer acordar, né? Não adianta discurso, por enquanto vocês sabem que não adianta discurso. O Jung deixou isso muito claro lá nos aspectos do drama contemporâneo também, né? O grupo se associa por incompetência, por medo, tá? E se fecha a qualquer discurso, seja bom, ou seja ruim, ou seja mediano, tá? Isso não adianta, discurso não adianta. É a experiência que vai nos tirar do buraco. Então, deixa acontecer. Ixi, me empolguei, né? Foi demais. Já nem lembro o que foi que você me perguntou, mas espero espero ter te respondido. Tá? Respondeu sim, professor. Estou vendo aqui só se tem alguma outra pergunta. Fala, Marina, pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat da Clarice. Pois não. O professor, o senhor prefere ler ou o senhor prefere que eu leia? Não sei. Deixa eu ver aqui. Posso ler, professor? Se é muito grande, você lê, tá? Peraí. Por causa que a pessoa prefere ler, né? Porque é mais visual. Mas posso ler. De quem é a Clarice, pergunta? da Clarice. Clarissa. Não, se você já tem aí, porque eu não estou encontrando. Tem aqui. Já achei. Deixa eu ver. Então, como introduzir um pensamento de renascimento ou naturalizar a vida se o ser humano tem como maior ambição a imortalidade? Oh, que lindo! Não deveríamos mudar nosso pensamento como sociedade ocidental? Fico pensando se isso não seria muito utópico, do jeito como a sociedade se arquitetou. Com certeza, mas olha, eu tenho aí duas imagens para te oferecer, Clarissa. Adorei tua pergunta, tá? A primeira é do Eduardo Galeano, mas não é do Eduardo Galeano, que ele próprio disse, não fui eu, mas é que não lembro quem foi, tá? Que perguntaram para que serve uma utopia, né? Aí o colega dele, que eu não lembro quem é, disse, olha, utopia é como o sol, né? Você caminha em direção a ele, e na medida em que você vai se aproximando, ele vai se afastando também, né? Então, para que serve a utopia? Para caminhar. Não é lindo, né? Então, é utópico, sim. Clarissa, que bom que é utópico. Por quê? Porque isso nos faz caminhar, né? Se juntamos justamente aqui com as preocupações da Patrícia, né? Então, você vai ver o jeito de recuperar o nosso tempo é viver esse tempo. Então, tem que caminhar, tem que se mover, tá? Mas nunca vamos chegar lá. Não, e que bom, que precioso, né? Por quê? Porque podemos nos aperfeiçoar sempre. Então, vamos começar um caminho que não acaba. Olha que presente maravilhoso, né? Um caminho que podemos percorrer sempre, tá? E isso me parece que nos leva à primeira metade da tua pergunta, né? Como induzir um pensamento? Não, é que eu não vou induzir absolutamente nada, sabe? Como mudar esse pensamento da sociedade ocidental? É que não vai mudar mais, tá? Não vai mudar mais. O que podemos fazer? Agir de maneira diferente. Onde? Para nós. Na frente de quem? De nós, principalmente. Tá? Por quê? Porque isso não é discurso. Isso é experiência. Tá? Deixa as induções com os geneticistas de hoje, esses malucos que estão querendo fazer a fusão do tecnológico com o biológico. Esse é o futuro da humanidade. Vão catar coquinho, eu não subo nesse barco, tá? Não estou inventando, vão no site do Fórum Mundial Econômico, abram aí, Fórum Mundial Econômico. O futuro da humanidade é a fusão do biológico com o tecnológico. Só se é para vocês, eu não entro nessa, tá? Tá, então, você já está agindo de maneira diferente. Você não quer, você quer do jeito antigo, né? Você quer continuar com as limitações e as possibilidades do ser humano, que cá para nós, não conhecemos as possibilidades do ser humano. Faz muito tempo que estamos fora de tempo, né, Patrícia? Fora de circuito, né?
Temos muito a explorar aí. E se a gente começa de forma individual a agir dessa outra maneira, tá? Olha, não tenho medo, não, eu não me interesso tanto, não, porque eu tenho um computador tal, sim, que bom. Não, o meu é bem pebinha, sabia? Mas eu consigo escrever assim mesmo, tá? Não, porque meu carro, não sei o quê. Eu gosto de andar de bicicleta. Aliás, eu queria mais calçadas na cidade de Fortaleza, porque gosto de andar a pé, né? A comer mais sadio, a se expor mais ao sol, a fazer exercício, né? Por quê? Porque justamente é contramão do que está acontecendo. Para quê? Para que os outros te imitem? Não, para que você vai mesmo entrando em outra possibilidade, você vai abrir outra possibilidade com isso. Esqueça, eu sou professor, tá? Todo dia falo com centenas de gente, eu não estou exagerando, centenas de gente, tá? Porque o que estão explorando a gente, vocês não imaginam, tá certo? Mas, tu acha que eu modifico alguma coisa nessas cabeças? E olha que falo assim com sotaque, retorço, e porque eu sou estrangeiro, para ver se alguma coisa, né? Mas não, nada. Às vezes só acabei de explicar a coisa e me perguntam exatamente a mesma coisa, certo? Bom, tá, por quê? Porque não é uma questão de discurso. Não era essa a briga, aliás, não é essa a briga, de uma maneira geral, da psicologia analítica, da psicologia complexa, da psicologia arquetípica, que chamem como queiram chamar, né? Que somos unilaterais, estamos exagerando no lado do discurso. É porque o pensamento está torto, pois deixa ele torto, porque apenas é um pedacinho. Não somos só isso. Somos muito mais do que pensamento. Então, o resto pode carregar esse pedacinho que está torto e reformulá-lo, até porque é o pensamento reflexivo, né? Você concorda comigo? Então, efeitos de reflexos, o que ele está refletindo? Está refletindo a outra parte, minha cara. Está refletindo seu corpo, está refletindo sua saliva, seu sangue, seus fluidos internos, externos, seus neurotransmissores, seus peptídeos, até seu coronavírus, se você pegou, que espero que não. Mas, como tudo isso é concreto, é isso que o nosso pensamento está refletindo. É como o espelho reflete, né? Então, é isso que o nosso pensamento está refletindo. Se o nosso concreto, de fato, assume o seu lugar e vai procurar sua autonomia, o nosso reflexo também vai mudar. Mas o reflexo não vai mudar o concreto. Isso não. Por isso tem que doer. Não é que eu seja muito masoquista, talvez só um pouquinho, em falar com minha esposa, mas não é que eu sou a favor da autoflagelação, não, de jeito nenhum, mas eu sei que o negócio é experiencial. Então, não adianta falar. Tem que sair, tem que se expor. Experiência, fora do perímetro, né? Expor, se colocar fora, né? Tem que sair. Não pensar fora da caixa, tem que sair da caixa. Sair da caixa. Isso está ficando perigoso, porque estou me empolgando e aí posso falar demais. Alguém Sem mais queria problema, professor. perguntar? A gente fica aqui com o senhor até que horas o senhor quiser. Não, também não é para exagerar, né? Claro, pode perguntar. Você vai perguntar? Ah, vai. Eu que agradeço, Clarissa. Diga. Quem era? Sou eu? Ah, Oi, professor. É porque o senhor falando isso agora, eu lembrei de uma aula que eu tive com você na cadeira de Arte, Educação e Subjetividade, e que me marcou muito quando o senhor falou da etimologia da palavra educação, né? Que é o conduzir para fora. E talvez aí esteja a chave para essa transformação da humanidade, né? A educação, ela é essa ferramenta que a gente tem, que a gente pode utilizar como uma transformação social mesmo.
Sim, sim. Sara, felicidade, eu te reconheci aqui, te vi, eu conheço esse rosto claro daquela aula, olha que legal. E se você lembra disso, agora estou realizado, ganhei meu dia. Tá? As Meu aulas dia, do minha senhor com noite. certeza me marcaram muito. Hum, Muito obrigado. Mas sim, e sabes de uma coisa, Sara? Isso que apresentei para vocês hoje são alguns pensamentos que eu venho aí aliciando faz uns tempinhos, porque quero escrever alguma coisa a respeito, né? E, claro, eu aqui fiz um recorte, tá? A tecnologia está nos aprisionando, sim, mas a tecnologia nos leva justamente a um sistema econômico que está nos asfixiando, né? E esse sistema econômico rege um sistema educacional que está nos deformando, tá? Aliás, a ideia da deformação não é minha, né? É do meu respeitadíssimo professor Araújo, lá da Universidade de Minho, né? Vocês viram que tem alguma colaboração com eles. Ele acha que o que a educação contemporânea está produzindo são Frankensteins, tá? Ou seja, monstros fora de controle, tá? E acho que tem muita razão. Por isso mesmo que eu tenho estado ultimamente assim procurando, né, apoios fora dos etimologistas para levar à frente essa hipótese mesmo, né? A educação é conduzir para fora. É que etimologicamente não tem dúvida, né? Ex, que é fora, e ducere, que é condução. Então, é conduzir para fora. E conduzir para fora de quê? Você leva para fora um indivíduo de quê? Um dele mesmo, é que justamente é um invólucro, né? Todos sabemos que a nossa primeira fase de construção da consciência é narcísica, né? É narcótica, como disse o Gabriel, né? É um maia, né? É uma coisa aí meio fantasiosa que precisa se topar com o mundo para que, na perspectiva de amadurecer, nem que seja um pouquinho, pois isso é ir para fora, tá? Isso é ampliar justamente essa primeira visão curta, né, dessa consciência primária. Pois o mais surpreendente de tudo é que, por mais que procuro, olha, encontrei um cara, um Critelli italiano, que diz que a educação é levar de um lugar para outro. Bom, já conduziu, né, e já saiu do lugar anterior, né? Mas é que a educação está tão impregnada dessa visão progressista da nossa economia, né? Economia completamente infantil, certo? Que não consegue se livrar disso, né? Aí, o que você vai fazer? Já tentei, eu vou te dizer muito francamente, eu já tentei, né? Vai nas escolas e fala com os professores, é que professor, não é isso, tá? Educação é tornar o ser autônomo, levar para fora da sua dependência, tá? Não, ninguém te escuta. No máximo, alguém que se toca um pouco da ideia, se te diz, ah, não, professor, mas aí a gente vai ter que reformular todas as formações de professores e eu não vou fazer meu curso de novo. E não vou perder meu emprego também, não, porque o senhor diz que não é assim, tá? Então, eu concordo contigo. Acho que uma das bases está aí, uma das saídas, das esperanças, está aí, sim. Mas, de novo, como eu disse para Clarissa, não é no discurso. Não é no discurso, né? É a praxis que Paulo Freire tanto falava, né? Por isso é que Paulo Freire também só se repete, mas não se aplica. Tem um monte de gente que fala de Paulo Freire, mas não entendeu nada de Paulo Freire, né? Porque a questão é essa, é a praxis. É ir mesmo à batalha, a questão é heróica, né? É levar à prática, né? Obrigado, Sara. Eu gostei muito de te ver. Obrigada, professor. Né? Eu que agradeço. Só Vamos uma aqui, mas... pergunta, Pois não, Antonieta. professor Velasquez, está sendo um prazer me conhecer Prazer é todo meu, tenha certeza. e estou gostando muito do senhor falar que está se precisando é praticar todo esse aprendizado, esse discurso. Sim. Professor, a busca pela paz é uma utopia para o senhor? Com certeza. Com certeza, é uma utopia. Sabe por quê?
Porque se a gente encontra a paz, a gente para de existir, tá? Então, vamos encontrar a paz um dia? Sim, mas nesse momento não vamos saber que atingimos a paz, porque teremos deixado de existir. Então, na verdade, na existência ciente, né, na existência consciente, a gente nunca vai alcançar essa paz. E é bom que seja assim, né? É bom porque somos seres da mudança, seres da transformação, seres do tempo, como disse a Patrícia, né? O tempo é uma resposta à alteração da paz, justamente. O que era no início? Era a única célula, né? Não é a célula, o único átomo, né? O átomo primordial. Pois o universo existe porque ele foi perturbado. Então, acabou a paz do átomo primordial e temos um universo que está se mexendo, né? Diz a física que se expande e depois se contrai e depois vai voltar à paz. Eu espero já ter ido embora quando essa paz voltar, porque todo mundo, tudo vai acabar, né? Tudo volta ao repouso absoluto e o repouso absoluto não se mexe, então não é matéria, não é existência, não é nada. Quer dizer, é o quase vazio, né, de que falam as mitologias, certo? Por isso mesmo que é muito interessante também, porque como é uma utopia, nos dá a oportunidade de nos esforçarmos sempre para atingir essa paz. E aí sim, é um tensionamento entre opostos muito legal, porque a gente não vai chegar lá, mas a gente quer muito. Então, dessa maneira, se abre um campo de possibilidades de nos organizarmos sempre e estar sempre corrigindo e aprimorando a ideia de vivermos em paz, né? Acho que aí sim. Essa paz, sim, eu queria. Mas a paz, a outra, não. Não. É bom que permaneça utópica, certo? Entendi. Pois não. Professor, a gente tem uma pergunta, eu acho que é do Felipe agora, mas antes, Felipe, só antes de tu ligar o microfone, só dar aqui um aviso. Pessoal, a gente vai encerrar agora às 21 horas, vamos só dar espaço aí para o Felipe fazer a pergunta dele, tá? Mas só para dar um panorama para vocês, tá bom então? Felipe, por favor, cara, valeu. Certo. Felipe, é bom te rever Boa também. noite, viu? Um prazer estar aqui com você nesse momento, né? Hoje Prazer, da formatura, né? Para quem não sabe, ela é orientador do TCC, mas, professor, não é bem uma pergunta, mas uma colocação da experiência também, assim como a Sara tive com a aula do senhor, só que no caso foi na disciplina de mitos e mais discurso, né? Sim. Ficou muito forte também nessa palestra, o que o senhor já tinha repetido para a gente lá na aula sobre o contrato que você fez com a gente, né? De que se a gente passou a disciplina para fazer julgamento moral, a gente não ia entender nada. Que a gente pudesse suspender todos os nossos conceitos, né? Para poder ingressar, né? No que você queria falar. E é exatamente isso, né? Se a gente não tiver a mente aberta para o que o senhor vem apresentar para a gente não vai sair do canto, né? E isso ficou bem nítido aqui. E outra coisa era quando você estava falando de educação, eu lembro de outra frase que o senhor disse, algo que o senhor disse assim, que você estava aqui para lecionar a nós, né? Mas o que é que a gente ia fazer com isso, o senhor não sabia. Por isso que o senhor muitas vezes tinha dúvidas, será que eu estou ensinando bem, né? O senhor colocou isso aqui hoje também, né? Mas é exatamente isso, a partir dessa atitude individual, realmente que a gente pode, sim, gerar mudança. Muito obrigado, Felipe. Deixa eu te dar uma notícia. Eu acho que eu evoluí nesse campo, sabe? Hoje estou completamente convencido de que nunca ensinei absolutamente nada. Então, certo? Eu vou lá, falo, provoco, e depois fico esperando, fico vendo aí o que acontece, né? Aqui, você, a Sara, já vi por aqui a Vanessa também, a Stephanie, de repente o Gabriel também, né? De repente aqui me aparece, me dá uma notícia, puxa. Ou pode ser um susto, ou pode ser uma coisa muito legal. Graciosamente, tem sido coisas muito legais, tá? E sou muito grato a vocês por isso.
A gente quem agradece, professor, pela colaboração. Também queria agradecer a todo mundo que participou aqui do evento. Eu ainda tinha algumas outras perguntas, estava até falando aqui com a Marina, mas eu vou deixá-las para uma próxima ocasião aí, que eu tenho certeza que virá. Assim, só por uma favor. ideia, se tu quiser, Gabriel, porque o Gabriel vai precisar sair, né, que ele tá com compromisso agora, se tu quiser, pergunta aí, e depois você assiste a gravação. Não. Eu queria ouvir a resposta do senhor, então eu vou salvar aí para uma próxima oportunidade. Tá certo. Muito obrigado, foi excelente a palestra. Uma felicidade muito grande ter o senhor aqui com a gente, como todo mundo também. E queria, como a Marina falou, tenho um compromisso, então vou ter que me ausentar, mas queria agradecer a todo mundo que participou, desejar uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo, tá?